Se você sente que é desafiador vender na época do marketing de conteúdo, bem-vindo. Por um lado, o marketing de conteúdo nos cobra autenticidade. Tem muita concorrência por aí, as pessoas querem saber mais de nós, temos que ser autênticos. Por outro lado, o mesmo marketing de conteúdo ensina como fazer, fazendo sempre as mesmas coisas. E aí você fala, como é que é possível ser autêntico? Você tem que fazer 9 selfies por dia, tem que fazer conteúdo de marketing de lifestyle, tem que fazer um post contando os segredos. Como que eu posso fazer isso? Tá? E marketing e vendas é a mesma coisa, tá? Em vendas nos cobram criatividade, mas cobram também resultados imediatos. E aí você fala, eu manipulo, sigo as regras do jogo ou sou criativo? Como que eu faço? Tá? Nesse vídeo eu vou mostrar 5 maneiras de contar a sua história e se destacar a partir disso mesmo. Você é único, não tem duas pessoas iguais a você. Então vamos extrair o que tem de bom de você nesse vídeo e com isso você vai ter resultados mais rapidamente, vai ficar mais próximo da venda da melhor forma possível, com integridade, com sinceridade e com autenticidade. A autenticidade se afoga na cobrança de resultados. Isso é terrível. As pessoas nos cobram autenticidade, acham que para ter muitos seguidores a gente tem que ser autêntico. Por outro lado, a gente tem que dar resultado. Tem muita gente que fica tenso com o marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é você começar a dar conteúdos gratuitamente nas suas redes sociais para mostrar a sua competência. E tem muita gente que ainda usa as redes sociais como portfólio, né? Põe uma foto do que faz, compre aqui, entre comigo pelo WhatsApp, marque uma consulta comigo agora. Não é bem assim, tá? Então a gente mostra o marketing de conteúdo e o risco é, mas eu estou passando o meu conteúdo agora. Uma coisa você tem que pôr na sua cabeça, se você tem um trabalho muito bem feito, ele não é exibido no seu marketing de conteúdo. Você não vai conseguir num Instagram, numa foto, em algum texto pequenininho, passar todo o seu conteúdo. Tá? Então você vai resumir o que você faz, como você ajuda as pessoas da melhor forma possível, dando o seu melhor. Elas vão se conectar com você, elas vão ser atraídas pelo seu conteúdo e aí elas podem passar a comprar. Nesse mundo de muita concorrência, de muita desconfiança, você precisa se mostrar confiável. Quanto mais você for um bom profissional, quanto mais você produzir um bom produto, produzir um bom serviço e tiver que vender ele para que a sua empresa possa lucrar, possa se manter no mercado. Então, se você tem um bom produto, um bom serviço, você tem a obrigação de mostrar isso para as pessoas. Tá? E aí o marketing de conteúdo é um tremendo aliado seu. Sempre vai ter alguém precisando do que você oferece. Se a gente fica com aquela cabeça de pensar assim, mas o meu concorrente é melhor que eu, ou essa pessoa é mais famosa, ou essa empresa tem mais recursos, a gente não tem o que fazer. Para de olhar para as coisas ruins, começa a olhar para as partes boas do que você oferece e vamos em frente. Porque aí já é a dica zero de como ser autêntico, sendo você. Tá? Então o convite é sempre olhar para dentro. Tá? Não é olhar para fora, não é olhar para o que os outros estão fazendo que eu não consigo fazer e como eu poderia fazer. O que acontece? Você começa a focar mais em produzir melhor, em como elaborar de forma que seja encantador, mas isso vai virando uma embalagem. Né? Se o conteúdo é bom, o que você tem que fazer é entender que você tem a responsabilidade de vender isso. Tá bom? Quanto mais você elabora o que você faz, menos você tem tempo de vender, menos você dá dedicação ao departamento comercial. Tá? Quanto mais a gente se responsabilizar pelo comercial, mais a gente está entrando no modo vender sem vender. Por quê? Eu tenho mesmo que entregar isso, isso é muito importante. Portanto,
eu tenho que vender. Quando você faz esse movimento consciente de focar no departamento comercial, você vai ver que não tem que manipular, que não é desgastante, que não vai ser excluído da sociedade porque você vende. Pelo contrário, quando você tem alguma coisa boa, as pessoas querem, elas te agradecem por isso. Quando você faz isso, você vai trabalhar a sua reputação, a sua autoridade, você vai começar a entregar conteúdo gratuito, porque você sabe que isso é só a pontinha do iceberg para tudo que você tem para oferecer. E aí você começa a vender sem vender. Você está só entregando o seu melhor o tempo todo, não está falando de venda em momento nenhum. Né? O ideal, e isso é possível de acontecer, né? Não é uma utopia, é quando as pessoas, você oferece alguma coisa, elas já sabem, têm uma ideia de custo, elas têm uma boa noção do que você vai entregar, cria-se uma grande expectativa. Se tudo isso que ele ofereceu até agora é bom, imagina se eu contratar. Né? E aí você consegue fazer com que a pessoa não pergunte quanto é e nem faça 1000 objeções. Você consiga que ela fale assim, aonde que eu assino? Né? Então isso não é utopia, isso é realidade. Quanto mais você se responsabilizar pelas vendas, né? Entender que a responsabilidade de entregar o que você tem de melhor é comercial, é vendas. Todo mundo vende o tempo todo, mas a gente acha que tem que fugir nessa hora. Então, eu tenho que entender que boa parte do meu esforço na empresa ele tem que ser focado em vendas. E isso vai aliviar todo o processo. Né? Se o meu compromisso é em vender e eu tenho um produto satisfatório, né, todo mundo fica feliz. Vendendo bastante, eu posso entender pela prática da minha entrega que eu podia melhorar alguma coisa ou outra. Então não tem que ficar elucubrando 1000 vezes o que eu tinha que melhorar nesse serviço. Né? Eu simplesmente melhoro automaticamente a partir das vendas, e não o contrário. Né? Senão a gente sempre está distante de vender porque nunca está bom. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar autossuficiente. Então agora na prática eu vou passar as 5 maneiras de vender mais contando a sua história. Tá? E a primeira coisa muito importante se for o caso, pega uma caneta, anota aí, porque às vezes é um conceito que você não está acostumado, e ao colocar no papel, ao escrever um pouquinho, vai tangibilizando, né? Você vai documentando, e isso é muito importante. Então, a primeira coisa, por que você faz o que você faz? Não é o que eu tenho que ter a partir do que eu faço. Né? É por que você faz o que você faz. De outra maneira aqui, como você resolve os problemas dos seus clientes. Né? Então, como que eu resolvo? Eu resolvo a partir de um treinamento, eu resolvo entregando algum serviço, algum produto. Não, estou perguntando, por que você faz o que você faz? Isso vai trazer a sua autenticidade. E às vezes essa é uma resposta difícil de dar. Tá? Mas não é possível você se mostrar para o mercado se você não consegue transmitir por que você faz o que você faz. Tá? Se não tiver junto com a sua promessa, com a transformação que você oferece para as pessoas, o que te motiva, né? O que faz você levantar da cama todos os dias para ajudar os outros, elas não conseguem entender, elas não conseguem se conectar. E aí você entra no mar da concorrência, né? Que eu falei no começo do vídeo. Como que a gente pode ser autêntico com tanta cobrança? Né? Fala para você mesmo e depois fala para o seu público. Eu faço o que eu faço porque... eu vou dar um exemplo aqui falando de mim para ficar um pouco mais fácil de entender. Né? Por muito tempo, eu não entendia as regras do jogo de vendas. Eu nunca gostei de manipular, assim como o ser humano não gosta, mas entendia que se eu não manipulasse, eu não conseguia vender. E isso fazia eu me afastar das vendas. Eu não conseguia prospectar porque eu não tinha coragem de mentir para o cliente. Eu tive muito problema com isso. Eu não entendia o porquê que as pessoas, que o padrão de mercado é manipular, se isso é horrível. Né? E eu não manipulava. E aí eu comecei a entender que eu tinha que estudar muito mais sobre várias coisas, sobre técnicas de vendas, que eu me afastava delas
e entendendo que cada vez, quanto mais eu estudava, mais eu enxergava formas de fazer isso de maneira honesta. E quanto mais eu fazia isso de maneira honesta, mais a minha reputação crescia. Quanto mais a minha reputação crescia, mais eu vendia porque eu era indicado. Uma indicação é uma venda 50% feita. A pessoa já vem com confiança estabelecida. Né? Tal pessoa me indicou, falou que você é bom. O que significa isso? Reputação emprestada. Tá? E aí fica mais fácil. Eu transformei isso numa metodologia. Então, por que eu faço o que eu faço? Porque eu não quero que as pessoas sofram como eu sofri. Né? Eu não quero que as pessoas perpetuem essa manipulação que gera desconfiança, porque isso não vende. Eu quero que as pessoas alavanquem os seus negócios a partir da integridade. Então, não estou querendo ir para o céu, né? Eu estou querendo que as pessoas vendam mais. E eu adoraria que quando eu fosse comprar, tivesse um vendedor íntegro e honesto aliado a mim, querendo me entregar o melhor. Tá? Então é óbvio, mas se eu não falo isso, as pessoas não conseguem entender. Então, compartilhar o porquê você faz o que você faz não só influencia as pessoas, como fidelizam elas, tá bom? Segunda maneira de vender sem vender, né? De vender baseado na sua autenticidade, em quem você evoque pela emoção. Tá? E aí a gente pode, assim, pensar num ator, numa atriz que você gosta, num escritor de sucesso, num diretor de cinema, num fotógrafo, em artistas. Tá? O que eles têm em comum? Eles fazem você se sentir como se estivessem com eles no momento em que eles estão entregando. Então, um ator muito bom faz você entrar no filme, né, entrar na peça teatral, o que for, e você fala assim, uau, na verdade você não fala nada, você só flui junto com o ator. Né? Um diretor que consegue gravar um bom filme, né, ele está fazendo a mesma coisa. Um fotógrafo que tira uma foto extraordinária, você fala assim, nossa, né, parece que eu estou me sentindo lá. De novo, você não pensa isso, mas você é como se você estivesse. Então é fluido, justamente, não tem palavras para você descrever isso. Tá? Então, se você consegue fazer isso da mesma forma, evocando sentimentos nas pessoas, elas vão fluir. Né? E isso só consegue ser possível a partir da sua autenticidade. Tá? Então, eu acredito tanto no que eu estou fazendo neste vídeo, né? Tudo que eu estou falando aqui, tenho tanta convicção de que isso é verdade, que a única coisa que você pode fazer é fluir comigo ou se desconectar. Né? Não tem mais meio termo, não tem mais ou menos. Né? Pode ter gerentes de venda aqui falando assim, o Ricardo tá louco, ele está falando de autenticidade, eu quero resultado, se não bater a meta no final do mês, eu mando todo mundo embora. Então, essa pessoa não vai assistir esse vídeo. Ela já tinha se desligado com 3 minutos de vídeo. Mas se você está aqui assistindo, você está se conectando comigo, querendo saber mais. Como que eu faço isso? Como que a gente consegue mesmo vender com propósito? Como que eu faço para vender me conectando ao cliente? Fazendo ele confiar em mim. Tá? Então, os seus clientes são humanos e se conectam a partir de histórias. Você vai conseguir fazer isso contando as histórias. Tá? E isso pode ser histórias engraçadas, histórias, eu gosto de falar de cases de fracasso, né? Eu já aprendi o que não é para fazer. Né? E aí eu conto uma história que acaba sendo engraçada para gerar contexto para falar, o certo é esse. Né? Esse é o caminho. Portanto, faça dessa forma. Né? Eu estou aqui oferecendo o meu trabalho, eu estou aqui com um produto que pode mudar a maneira como você vê as coisas. Você vai... Quer experimentar? Né? Ah, sim, quanto custa? Como vai? E aí a negociação vai em frente. Tá? 63% dos consumidores pesquisados, né? Então não é só os consumidores, é dentro dessa pesquisa que a Century, que é uma empresa de consultoria, né? no mercado digital, 63% dos consumidores pesquisados preferem comprar de empresas com propósito. Então, assim, não esconda o seu propósito, exponha o seu propósito. Isso é muito importante, é isso que vai fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, se você desenvolve algo muito bom, crie a responsabilidade de falar isso para as pessoas, tá? Porque isso é o que vai fazer as vendas acontecerem. Você pode chamar de marketing, não tem problema nenhum. Tá? É o marketing da sua
reputação pessoal, da reputação do seu serviço, da reputação do seu produto, que você está expondo para que as vendas aconteçam mais rápido. Se você está sofrendo com quanto custa, né? Mas eu não posso agora, eu tenho que pesquisar, depois a gente vê, você não está conseguindo demonstrar o valor que você tem e o que você está vendendo tem, né? Então, antes de ficar querendo criar truques, né, ou métodos mágicos para converter objeções em vendas, volta para trás, entende por que você faz o que você faz e comece a envolver as pessoas com as suas histórias. Tá bom? Terceira maneira de vender sem vender, envolva-se com os seus clientes. Tá? Os clientes pensam de forma mais positiva sobre você se você tiver um conteúdo relevante, que eu estava falando do marketing de conteúdo, né? Se você tiver um conteúdo valioso para eles. Se eles não conseguirem se conectar com você, então não tem muito o que fazer. A gente fala assim, mas a Coca-Cola só faz propaganda de vendas. Mas olha a tremenda conexão que a Coca-Cola fez com seus consumidores durante décadas e décadas. Hoje em dia abra a felicidade. Mas durante décadas e décadas eles consolidaram essa questão de confiança para quem gosta de Coca-Cola e agora eles não precisam falar mais nada, eles só estão lembrando o cliente, abra a felicidade quando você for no supermercado, quando você for num bar, quando você for num restaurante. E as pessoas fazem isso. Né? Hoje em dia é um slogan, hoje em dia é um lembrete, mas tudo isso foi construído durante o tempo, décadas e décadas. Né? Como é que você quer só vender se ninguém te conhece? E aí acha que o mundo é injusto, né? Aí acha que os concorrentes são desleais. Não, começa a construir agora. Tá? Quarta maneira de vender sem vender, mostre os bastidores. Tá? Os vendedores têm uma lei que é nunca abra a sua planilha de preços. E eu concordo, você não tem que fazer isso de forma alguma. Mas você pode contar detalhes do processo produtivo, de como foi feito, como você elaborou o processo, como você desenvolveu o seu produto, o seu serviço, para aonde você foi, que viagens você fez, que estudos você fez. E não quais são os seus diplomas, quantos anos você pratica a sua atividade. Tá? Não estou dizendo que isso é errado, a gente está falando aqui de marketing de conteúdo, de como você exprime o que você tem de melhor pela autenticidade. Quinta maneira de vender sem vender, quinta maneira de você conseguir expressar a sua autenticidade a partir de histórias, não leve os negócios tão a sério. Tá? Ficar com um texto, né? Ou aquela foto que eu apareço assim, né? Sempre. Isso não conecta com as pessoas, isso não tem autenticidade. Isso é a maneira... Imagina, quantas fotos você já não viu de gente fazendo assim, né? Todo mundo faz isso, aonde está a autenticidade nisso? Tá? Não é para ser palhaço, a não ser que o que você venda funcione bem com humor ou que você tenha isso dentro de você, que funcione. Aí sim, as piadas que você vai contar, a maneira divertida como você vai se expressar, ela é sua. Tá? Mas se você estiver forçando isso, não vai funcionar, porque não é seu, não é autêntico. Tá? Então, é óbvio que o seu trabalho é muito sério, é óbvio que o que você entrega é muito importante. Porém, não leva isso tão a sério a ponto de engessar a maneira como você se comunica. Tá? E isso pode ser na rede social, isso pode ser no seu grupo de network, as pessoas com quem você se conecta e a maneira como você aborda o cliente. Né? Espero que dê para entender. Essas são as 5 maneiras de vender sem vender. Eu sou o Ricardo Ricchini. Eu ensino você a vender inspirando o seu cliente, fazendo ele confiar em você, e é assim que os negócios vão funcionar mais rapidamente. Até o próximo vídeo.